profundamente perplexo com os absurdos e problemas da existência, o teólogo e filósofo do século XIX, Kierkegaard, explorou e escreveu sobre novas ideias profundas que acabariam desafiando a maneira como a humanidade pensa sobre filosofia, religião e psicologia. Considerado pela maioria como o pai do existencialismo, seu trabalho examina temas comuns na escola de pensamento, tentando resolver falsidades da tradição e da convenção popular, como a inconsistência da individualidade das pessoas e como elas agem no mundo, e o desespero e a ansiedade tão arraigados em todos. Kierkegaard nasceu em 1813 em Copenhague, Dinamarca, como o mais novo de 7 filhos em uma família muito rica. No início de sua vida, ele foi exposto ao pensamento filosófico, pois seu pai estava muito interessado em filosofia, ele mesmo lia frequentemente e tinha conversas relacionadas a isso com seu filho. No início da vida adulta, ele foi estudar filosofia e teologia na Universidade de Copenhague, mas logo descobriu que não gostava da forma como aquele conhecimento era passado e se afastou da universidade. Ele era encontrado com frequência refletindo e confuso com a forma como a vida é realmente vivida. O que eu realmente preciso, ele escreveu, é ter clareza sobre o que preciso fazer, e não o que eu preciso saber. Essa avaliação acabaria por definir a orientação na qual Kierkegaard direcionaria seus esforços filosóficos. Aos 22 anos, 5 de seus 6 irmãos já haviam falecido, envolvendo Kierkegaard o início de sua vida adulta com a sombra inquietante da tragédia e da transitoriedade da vida, lembrando 5 vezes que a vida é sinônimo de incerteza e que o pior pode estar esperando ao virar a esquina. Por volta dos seus 20 anos, Kierkegaard começou a escrever em um ritmo imensamente produtivo, produzindo muitos livros durante sua vida sob vários nomes fictícios, bem como em seu próprio nome. Ele veio a falecer em 1855, aos 42 anos de idade, provavelmente devido a um caso horrível de tuberculose espinhal. Em termos de seu trabalho filosófico, uma das contribuições mais notáveis e profundas de Kierkegaard, aquela que mais focaremos, foi o que ele chamaria de angústia. Em seu livro O Conceito de Angústia, ele descreveria o termo angústia como um sentimento particular de ansiedade e pavor. Não qualquer tipo de transtorno de ansiedade, mas sim a ansiedade existencial escondida em nós e que permeia toda a condição humana. Geralmente a ansiedade é a resposta emocional intensificada a uma ameaça ou desafio percebido, especialmente aquele que é desconhecido ou incerto. Já a ansiedade existencial, que agora será referida apenas como ansiedade, é a resposta ao desafio da ameaça ou medo do desconhecido e a incerteza da existência como um todo. Mais especificamente, é o sentimento de liberdade e responsabilidade que se tem dentro dessa incerteza. Nas palavras de Kierkegaard, a ansiedade é a vertigem da liberdade, e a cada momento somos possuídos por uma consciência de nossa liberdade, ou pelo menos a sensação de liberdade, mas, no entanto, recebemos muito pouco, se não nenhum, dos ensinamentos e informações necessários para usufruir adequadamente dessa liberdade. Não há um manual de instruções para isso. E o pior é que talvez realmente não haja como tomar decisões da forma correta ou da forma como esperamos que seja. Somos movidos por nossa ansiedade para fazer escolhas que irão eliminar essa ansiedade. Mas se vivemos e pensamos o suficiente sobre isso, percebemos que nós estamos condenados a uma vida inescapavelmente permeada por pelo menos alguma forma dela. É como se estivéssemos sempre em uma interseção do passado e do futuro, onde nos foi dado um volante, um painel e uma chave para ligar e desligar, mas não nos foi dado um freio, um acelerador, uma marcha ré, um mapa ou um GPS. Somos constantemente forçados a dirigir pelo mundo neste veículo, mas o mundo está coberto por uma imensa neblina espessa. Naturalmente, nessas condições, esperamos que em algumas direções que escolhermos, a queda será iminente, mas nunca é, não completamente. Quem realmente conhece a humanidade pode dizer que não há um único ser humano vivo que não se desespere um pouco, que não guarde secretamente uma inquietação no conflito interior, uma desarmonia e ansiedade sobre algo desconhecido, ou algo que ele ousa nem mesmo tentar saber, e ansiedade sobre alguma possibilidade de existência, ou ansiedade sobre si mesmo. Kierkegaard escreveu reconhecendo a inevitabilidade da ansiedade e do pavor. Apesar de tudo parecer sombrio até este ponto, ele não acreditava que a ansiedade fosse uma coisa totalmente ruim, mas ele acreditava que a ansiedade era uma parte necessária da vida, e a nossa resposta a ela era o que fazia a diferença entre uma vida vivida plenamente e uma vida de vazio e desespero.
A tontura sentida pela ansiedade muitas vezes pode ser paralisante. Andar para frente enquanto sua cabeça está girando, dificilmente é o ideal. Esse sentimento de liberdade para escolher e fazer qualquer coisa às vezes pode nos impedir de avançarmos na vida. Pense naquele grande e intimidador item da sua lista de tarefas e como isso pode te impedir de concluí-lo, sendo a ansiedade induzida pela paralisia sentida pela lista de tarefas que é toda a nossa vida, com o prazo ainda não revelado. Mas a nossa cabeça nunca vai parar de girar, e se quisermos alcançar uma vida mais realizada, não devemos ficar paralisados por conta dessa ansiedade. A fim de obter um significado, e agarrar qualquer senso de poder sobre nossas vidas, devemos ter a capacidade de seguir em frente, e agir diante dessa ansiedade. Além disso, é sem dúvida essa ansiedade, ou talvez a fonte dela, que permite qualquer possibilidade de desenvolver, e derivar um eu significativo único. Sem qualquer possibilidade, não haveria ansiedade, mas sem ansiedade, não haveria possibilidade. Kierkegaard sugeriu que, para melhor fazer uso da ansiedade, e viver bem com ela, o indivíduo deve buscar o que ele chamaria de paixão. Isso pode assumir a forma de coisas como um amor, uma família, crescimento pessoal, uma carreira ou uma crença e assim por diante. O que é importante é que a pessoa oriente suas paixões com base na verdade subjetiva. Ou seja, naquilo que é verdadeiro para o indivíduo, e não o que é verdadeiro para todos. Isso não é puramente uma questão de intelectualização, mas também uma questão de experiência emocional subjetiva. A coisa crucial é encontrar uma verdade que seja verdadeira para mim, encontrar a ideia pela qual eu esteja disposto a viver, e a morrer, Kierkegaard escreveu. O indivíduo deve descobrir sua verdade subjetiva, e então lançar todo o seu peso nessa direção, comprometendo-se totalmente, independentemente da razão, para fazer algo pelo bem de si mesmo, para dar um salto de fé. Muitas vezes, através de vícios, de distrações, e quaisquer outras formas de escapismo, os indivíduos tentam evitar a ansiedade e a responsabilidade de sua existência. Ao conformar-se com o status quo, tenta-se absolver-se da responsabilidade de suas escolhas por meio de coisas como abuso de substâncias, perseguindo status social, materialismo e assim por diante. Tenta-se distrair do fato de que não há como realmente se absolver de si mesmo. Para Kierkegaard, o desenvolvimento do eu depende da capacidade de enfrentar a ansiedade da existência, e mover-se com ela, e apesar dela. Para ele, uma existência de outra forma seria sem sentido, é aqui que o significado pode potencialmente ser encontrado. As consequências de sucumbir à ansiedade e incertezas são muito piores. O resultado é o desespero, um estado apático e deprimido, um eu perdido e não realizado, uma experiência vazia da existência. Nas palavras do psicanalista moderno James Hollis, a ansiedade é o preço da passagem para a vida, e a depressão é o resultado da recusa em subir a bordo. É preciso perceber que a vida nunca se tornará mais fácil, ou menos assustadora, nunca haverá um momento ideal para subir a bordo. Se a vida é uma sequência de decisões impossíveis, veladas pela incerteza, podemos ao menos tentar justificá-la tomando decisões que buscam as maiores aventuras que podemos vivenciar. Para Kierkegaard, a solução para esse problema foi a fé no Deus cristão, mas sua filosofia pode fornecer uma premissa que é aplicável a qualquer visão subjetiva de significado e propósito. Especialmente hoje em dia, a ansiedade é frequentemente vista como algo errado e negativo, uma fraqueza ou uma doença. Mas a ansiedade é indiscutivelmente um ingrediente fundamental, e entrincheirado na experiência da consciência humana. Sentir e pensar é estar ansioso. Um nome que poderia ser adicionado à lista de termos que deveríamos ser chamados é o Manchetaten, homem ansioso. Como poderíamos não estar ansiosos? É uma pergunta natural a uma existência intensamente inquietante, confusa e incerta na qual nos foi dado um papel não solicitado. E quanto mais escolhas temos acesso no mundo moderno, mais razões temos para se preocupar e transformar isso em ansiedade. Mas devemos, como Kierkegaard sugeriu, tentar o nosso melhor para aprender a viver com ela e apesar dela, para continuar avançando no desconhecido e dar nossos saltos de fé naquilo que acreditamos ser uma vida pela qual vale a pena viver e morrer.